Oi, turma! Esse vídeo explicativo é sobre a aula da semana 23, termos integrantes da oração, objeto direto e objeto indireto. Como nós estamos estudando as funções que cada termo pode desempenhar dentro de uma oração, nós havíamos visto os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Nesse momento, então, é como se a gente colocasse uma lupa sobre a função do predicado para a gente analisar mais a fundo o que constitui o predicado, além do verbo, né? Que eu digo que é o coração da oração, que é a organização, é por onde o predicado começa a se organizar. Então, para a gente começar a conversar sobre objeto direto e objeto indireto, a gente precisa compreender o que é a transitividade verbal. Ela é, pessoal, nada mais do que a necessidade apresentada por alguns verbos, aqueles de ação efetiva, de terem seus sentidos complementados por outros termos. Muitas vezes, o verbo sozinho ele não consegue comunicar, consegue passar uma mensagem completa. Ele precisa de outros termos para fazer, então, com que esse enunciado tenha significado. Quando isso ocorre, então, a gente vai dizer que esse verbo ele é transitivo. Ele precisa de outro termo para complementar o seu significado. Agora, se o verbo sozinho ele consegue transmitir a mensagem, emitir significado, a gente vai dizer que ele é intransitivo. Nós podemos ver aqui, gente, alguns exemplos, então, de orações com verbos intransitivos. Então, oração 1, o gelo derreteu. A gente percebe que o verbo derreter, ele não precisa de nenhum outro termo para passar a mensagem. Ele sozinho consegue, então, dar significado, remeter o que é dito sobre o sujeito. Aqui, no caso, gelo. A oração número 2. O estoque de açaí acabou. O verbo acabar da mesma forma, sozinho, ele consegue, então, enviar essa mensagem sobre o sujeito, que no caso é o estoque de açaí. Oração número 3. Nós choramos muito. O verbo chorar também, sozinho, ele comunica, então, a mensagem sobre esse sujeito, o nós. A palavra muito, gente, ela é um advérbio, né? Então, ela, na verdade, está se relacionando ao modo, né? A significação de como está sendo esse choro, o volume desse choro, tá? Muito não é um objeto, não é um complemento do verbo, e sim um advérbio, tá? A oração número 4. O vaso caiu. Da mesma forma, o vaso cair, então, passa a mensagem, comunica, então, a predicação, o que a gente está falando sobre esse sujeito, no caso, o vaso. Então, todos esses verbos, a gente vai chamá-los de intransitivos, porque eles não precisam de nenhum outro termo para, então, ter a sua significação complementada. Agora, gente, se os verbos, então, sozinhos, eles não conseguem transmitir e vão precisar de outros termos dentro da oração, a gente vai chamá-los, então, de transitivos. Vamos ver esses 3 exemplos de orações aqui. As crianças gostam de sorvete. Assisto a todos os jogos do campeonato. Nós confiamos na ciência. Então, a gente consegue perceber nessas 3 orações que o verbo gostam, assisto e confiamos, sozinhos eles não conseguem passar a mensagem. Vamos pensar, se a oração 1 terminasse ali, ó, as crianças gostam. Esse verbo gostam ia conseguir passar a significação completa? Não. O verbo gostam não consegue, ele precisa desse outro termo para passar, então, essa mensagem, né? Complementar o seu sentido. Porque a gente vai ficar se perguntando, as crianças gostam, mas gostam de quê? Do quê? Tá? Então, quando o verbo ele precisa de outros termos para complementar o seu sentido, a gente vai dizer que ele precisa de um objeto. E aí a gente vai fazer uma classificação, tá?
A gente vai chamar de objeto indireto aquele complemento que precisa, que contém em si a presença da preposição. Então, como a gente pode ver, aqui nós temos a preposição de na primeira oração, a preposição a na segunda oração e a preposição na terceira oração. Mas o que vem ser as preposições? Então, a gente vai lá para o sexto, sétimo ano e lembrar, então, quando a gente estudou, né? Que as preposições são aquelas palavras menorzinhas, pequenas, invariáveis, que nunca vão mudar, não vão ter que concordar com nenhum outro termo dentro da oração. E elas servem justamente para fazer essa ligação entre demais termos da oração. Então, as preposições são essas palavrinhas ajudantes, tá? Quais são os exemplos de preposições que eu posso dar para vocês se atentarem, então, de que quando vocês encontrarem essas palavras após verbos dentro de um predicado, vocês podem já identificar que a gente tem um objeto indireto. A preposição a, ao, ante, após, até, com, contra, de, da, do, desde, em, na, no, entre, para, perante, por, pelo, pela, sem, sob, trás, sobre, trás, tá? Então, são todas exemplos de preposições. Aqui, pessoal, a gente vai ver, então, exemplos também de verbos transitivos, mas que vão ter como complemento objetos sem a presença da preposição. Então, vamos olhar aqui na oração 1. Eu comprei um caderno novo. Na oração 2, nós fizemos a vacina. Na oração 3, nós ganhamos o apoio dos alunos. Então, igualmente, os verbos comprei, fizemos e ganhamos, eles sozinhos não passam a mensagem. Eles vão precisar, sim, de um complemento, de um outro termo, para ajudar a complementar a sua significação. Então, eles vão ser verbos transitivos. Porém, o tipo do complemento vai modificar. Porque aqui a gente percebe que não há a presença da preposição. E daí, quando houver esses termos que complementam o sentido do verbo sem a presença da preposição, a gente vai chamar de objeto direto. Então, o que vocês precisam gravar? Que os verbos transitivos, aqueles que precisam de complementação, vão ter dois tipos de objetos. O objeto indireto, como a gente viu anteriormente, que é esse com a presença da preposição, ou o objeto direto, que é esse complemento sem a presença da preposição. Então, por isso é bastante importante que vocês consigam identificar a presença da preposição. Isso vai fazer toda a diferença na hora de classificar o tipo de objeto. Bom, chegamos ao fim da nossa explicação. Então, agora é com vocês, certo? Então, não esqueçam, então, de copiar a explicação no caderno, copiar os exercícios e tentar realizá-los, tá? É muito importante a gente tentar exercitar. E qualquer dúvida, vocês devem me encaminhar, certo? Então, fico aguardando o retorno de vocês. Beijão!